Hola, sean bienvenidos a mais uma vídeo classe de espanhol. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre numerais e hora. Última aula aqui, né, dos materiais extras para vocês, vocês viram um pouquinho sobre o alfabeto espanhol e eu falei rapidamente sobre o processo de alfabetização. Como ele é um processo longo, né, e muito demorado. E além do alfabeto ser a base para a gente aprender qualquer língua estrangeira e poder aí se virar nas situações que forem necessárias, a gente também precisa saber os números e como que se fala a hora. Então hoje a gente vai ver um pouquinho dos números e hora em espanhol. Primeiro, né, o uso, gente, dos números. Os números, eles servem para expressar quantidade, isso é fato. E eles podem acompanhar um substantivo, né, e aí eles vão funcionar como adjetivo, como pronome, como artigo, dependendo aí da situação. A gente vai chamá-los, assim, de determinantes, tudo bem? Você fala, por exemplo, uma borracha, ok? E a gente vai ter vários tipos de numerais, cardinal, ordinal, né? O partitivos são os fracionários, multiplicativos, e o dual, que a gente tem nessa nomenclatura em espanhol, é tanto para os partitivos quanto multiplicativos, tudo bem? E a gente vai começar do começo, números cardinales, tá? Os números cardinales se utilizan para expresar una cantidad exacta. Siempre se colocan delante de los sustantivos contables. Então, os números cardinais, assim como em português, eles vão acompanhar sempre substantivos contáveis. Por exemplo, maçã. Eu tenho dos manzanas. Eu tenho dos manzanas. Eu tenho duas maçãs. E ele sempre vem antes, tudo bem? Do nosso substantivo. E aqui eu separei os números em blocos. Por que eu separei em bloco? Porque os números em espanhol, por mais parecidos que eles sejam com os números do português e também com os números do italiano, eles têm uma pronúncia um pouquinho diferente e uma escrita um tanto quanto diferenciada. Quando você pega aí, principalmente do 21 até o 29. Mas a gente vai ver aí mais pra frente. Então, olha só. A gente tem aqui, né, seguindo a minha cobrinha. 0, 1, ou una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tranquilo? Os primeiros 15 aí. E por que eu separei? Porque olha só, quando a gente vai ter do 16 até o 19, a escrita desses números é juntinha, tudo bem? E olha só, a gente vai colocar 16, 17, sempre terminando com o izinho, tudo bem? Aqui a gente vai ter um ditongo, né? O i mais o o, 19. Então, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Lembrando que a letra V em espanhol vai ter o sonzinho da letra B, né? Eu passei isso para vocês na aula do alfabeto. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra vaca, né? Eu não vou falar vaca, eu vou falar vaca. Vaca. Então, todos os números, né, do 20 até o 29, a gente vai ter esse Vzinho, então a gente precisa falar sempre bente. E olha só, esse ditongo ele tem que ser bem pronunciado. Bente. Bente. Aí a gente vai para o outro bloco. Aqui a gente também vai escrever os números todos juntos. E a gente vai ter esse izinho aqui, de novo, tá vendo? Para juntar os nossos numerozinhos. E ele é extremamente importante, não é 20, é 20. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Tranquilo? E aí, do 30 para frente, volta ao normal. Então, a gente vai escrever, por exemplo, 31, 32. E aí, entra o nosso Y. Y é o Y. E ele entra para fazer essa separação, tá? Então, do 30 ao 100, olha só como que fica. Eu não coloquei todos, obviamente, né? Mas para vocês terem uma ideia. Então, ó, 30, 30. Esse izinho extremamente importante. 30.
31, 40, 40, 42, 50, 50, 55, 55, 53. Aí a gente vai ter o 60, igual em português. 60, 60, 64, 64. Opa! A burra, gente. Vamos fingir que aqui é um 4. A gente finge que aqui é um 4, tá bom? 64. Aí a gente tem 70, 70. Como em português, tudo bem? 70. Eu não sei o que deu na minha cabeça. 75. 75. 80. 80. 86. 86 aí. 90. 97. E depois a gente tem o 100, que é o 100. Aí, do 100 pra frente, né, vai ficar do jeito que a gente tá acostumado. 110. Tudo bem? Uma coisa. A gente, em espanhol, né, a gente só vai separar aí os números, né, eles vão voltar a ser 2 a partir do 30. Tudo bem? Então, do 30 ao 99, a gente vai escrever com o Y, que é o Y, para unir os números. Mas aí, o que acontece? Quando a gente entra na casa da centena em espanhol, eu não vou separar a centena pela unidade com o Y, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 105. Em português, a gente fala 105, certo? 105. Aqui, a gente fala 105. Ok? 105. A partir do 20, né? A gente volta, ó. Tá vendo? Perdão. A partir aí, né, do 10, enfim, ó, eu vou voltar a separá-los, tá? Então, por exemplo, 122. Só que o 22, ele é escrito tudo junto. Então, eu não vou separá-lo, né? 11, 12, 13, 14, 15, a gente escreve tudo junto, certo? Então, não separa. A partir do 131, aí começa 131, 132, 135, ok? Em que ano estamos? Estamos em 2021. 2021. Uma informação importantíssima aqui, gente, é que o uno, né, o número 1, ele pode ser uno ou una, pero quando o uno está delante del sustantivo masculino singular, se apocopa. ¿Qué es se apocopa? ¿Qué es una apócope? ¿Né? Ele se transforma em un. ¿Qué es una apócope? É uma supressão de um fonema, de uma ou mais sílabas no fim da palavra. Então, ele se modifica. Isso acontece com várias palavras em espanhol, tudo bem? Nos números ordinais, que expressam ordem, isso acontece com o segundo e com o terceiro, tudo bem? Segundo e com o terceiro, não, perdão, com o primeiro e com o terceiro, tá? Então, aqui, ó, tenho 21 anos. Por quê? Eu tenho o anos. Tá vendo? Ele está antes de um substantivo masculino. Anos, idade, né? Anos. Então, aqui eu preciso tirar. Ao invés de 21, vira 21. Quantos anos tienes? Olha só a diferença. Tenho 21. Tá? Então, aqui, se eu colocasse o anos aqui, eu precisaria colocar 21. Mas, como eu retirei, eu coloco tenho 21. Tá ok? Seguindo aqui. E aí, do 100 ao 1000, né? Então, a gente vai ter 100, 200, 300, 400. Aqui a gente vai ter tanto masculino quanto feminino. Tudo bem? Por quê? Porque aqui são femininos, são masculinos, segundo o substantivo que acompanhem. Tá? Então, eles vão depender do substantivo que estão acompanhando. Se eu falo, por exemplo, maçã, é la manzana. Então, tenho 200 manzanas. Tenho 200 maçãs. Se eu falo, por exemplo, sobre... Vamos tentar. Tenho 300 iPhones. E eu tenho 300 iPhones.
ok? Então a gente vai acompanhar o substantivo. Se eu tiver um substantivo masculino, 200, 300, 400. Se for feminino, 800, 600, 700, ok? Percebam que é muito parecido, mas aqui a gente tem algumas modificaçõezinhas. Então, enquanto 7, que a gente tem aqui, ó, siete, 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 a partir do momento que nós jogamos ele para casa, né, da centena, ele vai virar sete, 700. Aquelezinho some, tudo bem? Aí a gente 900, 1000. Aí a gente tem 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, mesma coisa. A gente só vai separar a partir aí do 32, tudo bem? Aí, e quando a gente pensa nos números em espanhol, a partir do 1 milhão. Aqui, gente, uma dica para vocês. Tudo complica. Porque o que acontece? Em português, a gente tem, certo? Um negocinho bem delimitado, né? Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, com, né? Enfim, no lugarzinho que o 1 vai estar. Em espanhol, a gente vai chamar de falsos amigos, que são falsos cognatos, né? Então, por exemplo, quando eu falo bilhão em espanhol significa trilhão no nosso português, tudo bem? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essas terminologias. Então, olha só, a gente tem trilhão é equivalente a quintilhão no português, tudo bem? No nosso, aqui, no brasileiro. Então, por exemplo, se vocês leem uma notícia, deixa eu pensar aqui. La casa fue vendida por 1 bilhão de euros. La casa fue vendida por 1 bilhão de euros. La casa foi vendida por 1 bilhão de euros. Eu tô falando que a casa foi vendida por 1 trilhão. Por conta dessa diferença nas casas dos milhares. Tudo bem? Do milhão aqui. Do 1 milhão pra cima, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, a gente vai ter nomenclaturas diferentes no espanhol. Tudo bem? Mas é uma curiosidade, porque a gente usa pouco. E a gente vai ter os números ordinales, ¿sí? Los números ordinales expresan orden o sucesión. Tienen el mismo género que el sustantivo al que acompañan o sitúen. Estos numerales pueden aparecer detrás del sustantivo. Então, os números ordinais, o próprio nome diz ordinal, que expressa ordem. Eles vão expressar ordem ou sucessão. Então, por exemplo, eu cheguei em primeiro lugar. Tá? Eles vão ter sempre o mesmo gênero do substantivo que eles acompanham. Então, eles podem ser tanto masculino quanto feminino. Todos eles. Aqui eu dei só alguns exemplos para vocês. Prestar muita atenção, como eu havia dito, no primeiro e no terceiro, porque eles sofrem apócope, tá? Então, a gente vai ter primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, quarto, quarta, quinto, quinta, muito igualzinho em português. Sétimo, sétima, octavo, octava, noveno, novena, décimo, undécima, tá? Então, olha só, aqui a gente vai usar o prefixo, aqui, ó, duo, tudo bem? Tanto no 11 quanto no 12. Depois, no 13, ó, ao invés da gente colocar, por exemplo, o duo ou eu vou colocar o terceiro. Tá vendo? A gente vai voltar. Terceiro, mas aqui é normal. Terceiro, décimo terceira. Não sofre apócope. Ó, 14º. Então, eu vou usar sempre o décimo mais o número que eu tô colocando depois, tá? E pra cima do 20 também vai ser assim. 21º, 22º, ok? 30º, 31º, 32º. E vai nessa sequência. Maravilha? E aí, eu falei para vocês sobre a apócope, né? Eu achei essa foto no Google e incrível para nos ajudar, ó. Primeiro e terceiro são apócopes de los ordinales. Primeiro e terceiro. ¿A por qué?
Apócope. Perdida de uma ou várias letras al final de uma palavra. Então é quando a palavra ela perde uma ou várias letras, tudo bem? É como se ela sofresse uma queda fonológica. Então você tira um pedacinho da sílaba dela, né? Então os números ordinais, primeiro e terceiro, eles só sofrem apócope quando eles estão antes de um substantivo masculino singular. Olha só. Isso aqui é extremamente importante. É só com substantivo masculino singular. Tudo bem? Então, se eu falo, el primeiro lugar, lo niño ganó el primeiro lugar. Los niños ganharam el primeiro lugar. Continua a mesma coisa. Por quê? O que depende é esse aqui, ó. Tudo bem? Quando o substantivo é feminino, se diz me equivoquei na primeira pergunta. Ele não muda, tudo bem? É a terceira vez que chegas tarde. Só acontece com substantivo masculino. Masculino singular, tá? Só com masculino singular. Feminino volta ao normal, plural volta ao normal. E aí? Passei tudo isso de número, mas a grande pergunta agora é: que hora é? Agora são... olha só, eu não tô mentindo o horário pra ninguém. A hora é 3 menos 7 de la tarde. 3 menos... Vamos, filho. 3 menos 7 de la tarde. Então, isso equivale a 2h53. Lembrando, gente, que nós vamos fazer uma subtração. Vamos lá. Então, ó, como que a gente vai falar a hora em espanhol? A gente vai dividir o horário com AM. A gente vai dividir com... Peraí, deixa eu pegar uma borrachinha. Aqui, que vocês não vão enxergar. Aqui. Então, a canetinha. A gente vai dividir com AM, vai ser manhã, tá? Manhã. E PM vai ser noite, tarde. Né? Então, tarde, noite. Ok? E a gente vai ter, ó, son las 12, es la 1, son las 2, son las 3, son las 4, son las 5, son las 6, son las 7, son las 8, son las 9, son las 10, son las 11, son las 12. Ok? Em espanhol, gente, assim como em inglês, o relógio ele é dividido em 4 partes. Então, olha só, vou fazer um lindo desenho aqui pra vocês, ó. Ele é dividido assim, ok? Por que isso aqui é importante? Porque são bloquinhos, a gente vai ter bloquinhos de 15 minutos, tá? Isso aqui é importante, então todos esses bloquinhos são de 15 minutos, tá? Uma coisa que vale a gente lembrar também, em espanhol, é que se vocês perceberem aqui mesmo, na imagem que eu coloquei para vocês, ó, a gente já tem o menos. Então, nesse primeiro bloquinho, né, nessa primeira metade, eu sempre vou falar a hora mais o minuto normal. Tudo bem? Mais o minuto normal. Como assim o minuto normal? Então, eu vou falar, por exemplo, se agora... Vamos fingir que agora são 14h17. Então, vou falar para vocês... Opa! Por exemplo, são 14h17. Esse 17 minutos, ele tá dentro do primeiro bloquinho, certo? Dentro da primeira metade. Eu não vou falar do quarto, tudo bem? Eu vou falar da primeira metade, porque aqui a gente vai ter quartos de hora. Então, aqui eu tenho um quarto, aqui eu tenho um quarto, aqui eu tenho outro quarto e aqui eu tenho outro quarto de hora, tá? Mas aqui, né, posso simplificar e fazer que eu vou ter metade e metade, tá? Na primeira metade, que são os primeiros 30 minutos, eu sempre vou falar a hora mais o minuto normal. Então, por exemplo, 14h17. 17 tá mais ou menos aqui, ó. 15, 16, 17 vai estar aqui, tá? Então, aqui são 17 minutos, né? Então, aqui estão os 17 minutos. Eu vou falar, son las 2:17 de la tarde, tá? Son las 2:17 da tarde. Se eu quero falar, por exemplo,
né? Eu vou usar essa outra metadinha. Então, na outra metadinha, a gente vai falar a próxima hora, mais quantos minutos, tá? Mais, aí, mais ou menos, eu ia colocar um menos aqui, mas vocês vão ficar meio perdidos. Mais, não, vou colocar mais, menos, quanto falta, tá? Então, por exemplo, se eu falo pra vocês que agora vou usar 14 e 17, ao invés de 14 e 17, eu vou usar 14 e 50, por exemplo. 53, vamos lá, vai, 53, que era o horário que eu tinha mostrado pra vocês. 14 e 53, né? Se eu não me engano. Então, o próximo horário são 3 horas da tarde. Então, eu vou mandar esse 14 pro próximo horário, que é 3, tá? Acompanha aqui no cantinho. E eu vou falar quantos minutos faltam. Então, 53 significa que faltam 7 minutos para o próximo horário. Então, eu vou falar que faltam menos 7. Tudo bem? Então, son las 3 menos 7. Son las 3 menos 7. Significa que é 7 para as 3. Tá? Ao invés de a gente falar 7 para as 3, a gente fala, são 3 menos 7. Tá? Então, são 3 horas menos 7 minutos, ou seja, 2h53 de la tarde, tá? Então, assim que a gente vai separar. Olha só, aqui, que eu sabia que eu ia rabiscar o primeiro, então esse aqui tinha que ficar bonitinho. Eu vou falar en punto sempre que tiver no 12, e 5 quando tiver no 1, lembrando, né, que a gente separa o reloginho na metade e na metade, porque aqui a gente vai ter os quartos de hora. Então, quarto é igual a 15 minutos. Menos quarto significa que faltam menos 15 minutos, tá? Então, percebam que a partir do média, quando eu entro no 31, que é aqui, eu já vou falar quantos minutos faltam. Eu jogo o próximo horário menos tanto, tudo bem? O próximo horário menos tanto. Então, se eu quero falar que agora são 2h45 da tarde, eu vou falar son las 3... São las 3, eu preciso jogar o próximo horário. E falo menos quanto? São las 3 menos quarto, porque faltam 15 minutos, tá? De la tarde, porque é PM. Ok? E aqui eu trouxe alguns exemplinhos para vocês, ó. Então, 11 e 13. São las 11 e 13 de la mañana, que eu tenho AM. Meio-dia, meia-noite. São las 12 en punto de la mañana. Se eu quero falar meia-noite, eu posso falar media-noche. Se eu quero falar meio-dia, eu posso falar medio-dia. São jeitos também. 4h35. São las 5 menos 25 de la tarde. Lembrando que a gente vai jogar o próximo horário, tá? Menos quanto falta? 4h35, então, são las 5 menos 25 de la tarde. E 1h23. Es la 1h23 de la tarde. Lembrando que o 1, como é feminino, né? É la una. E eu vou usar o es porque é singular. Então, es la una. Se eu fosse falar que são 2, né? 12, enfim, vocês percebem. Son e las. Tudo bem? Son e las. Porque a gente vai ter a concordância. Sempre que for 1, a gente vai falar la una. Ok? Uma dica. Na Europa como um todo, nos Estados Unidos, enfim, eles não têm o costume de usar, igual nós aqui, 14, 15, enfim, para expressar o relógio girando, né? Tipo, já passaram 14 horas. Eles vão usar, por exemplo, o número cheio, né? 35, sei lá, de minutos e vão colocar PM ou AM. Então, se eu quero falar, por exemplo, que são 4 horas da tarde, eu vou colocar o 400 e eu vou colocar um PM na frente, tá bom? É uma dica importantíssima. Eles não costumam colocar o horário como, por exemplo, 16 horas, igual a gente faz, sei lá, 16h30. Eles não usam assim, é muito, muito, muito difícil. Eles preferem o número com PM ou AM, tá? Então, é uma diquinha importantíssima para vocês. E
pra gente poder encerrar aqui, eu coloquei, né, eu criei pra vocês, são 3 exercicinhos assim, só pra fixação mesmo, lá no Google Forms pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações, bem blogueira, né? Vocês também podem clicar lá no Moodle, né, que o professor vai disponibilizar para vocês o link. E se quiserem também, eu posso mandar lá no grupo da sala. São 3 exercícios, não vai valer nota, é só para ver se vocês entenderam como que a gente vê as horas em espanhol, tá? Então, muchas gracias por todo. Si necesitan de mí, solamente me llamen. Puede ser en Instagram, Facebook, por Gmail, o también puede ser en el WhatsApp. ¿Vale? Gracias por todo, que todos estén muy bien y es eso. Hasta la próxima clase. Un gran beso.